Meus amados irmãos em Cristo Jesus, vamos mais uma vez, com a permissão do nosso Deus, a graça que Ele tem nos dado, de transmitir a santa palavra de Deus. Quero compartilhar com os irmãos Efésios capítulo 4. Estamos fazendo essas exposições da palavra de Deus. Então, Efésios capítulo 4, amados irmãos, Paulo vai falar sobre a unidade do corpo de Cristo. Então, é muito importante a gente abordarmos este assunto hoje a respeito em questões dos dons. A respeito dos dons que Deus dá aos homens para a edificação do corpo de Cristo. Então, sem os dons espirituais, amados irmãos, não tem como a igreja prosseguir. Os dons espirituais, ele não está qualificado em relação na soteriologia, na doutrina da salvação. Salvação é algo que nós recebemos quando nós estamos inseridos no corpo de Cristo. Mas agora, em relação aos dons espirituais, é para a edificação do corpo. Então aqui Paulo, ele vai falar aqui a respeito de duas formas: os dons ministeriais e os dons espirituais. O que é os dons de ministérios? São dons que Deus chama, Deus capacita, porque o termo da palavra dom vem assim, vem do latim que significa dono. É a capacidade que algumas pessoas têm em desempenhar uma determinada tarefa de forma fácil e natural. Mas para a maioria das pessoas apresentam certo grau de dificuldades. Então, os dons de Cristo, os dons que nós vamos falar dos 5 ministérios, nós vamos falar de cada ministério, que chama-se os dons de Cristo. Dom que Deus deu aos homens para edificação do corpo de Cristo. Então, é isso que o nosso irmão apóstolo Paulo vai nos ensinar pela sua palavra. Porque o versículo 1 diz assim: porquanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como digno na vocação em que recebestes. Então Paulo aqui você olha, como nós somos prisioneiros no Senhor e na vocação em que foste chamado e recebestes. Quer dizer, o Senhor é que chama o homem, capacita o homem para exercer uma função no corpo de Cristo. Nós vamos entender isso mais à frente. E como toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito e o vínculo da paz. Aí aqui o versículo 4 e o versículo 5 e o versículo 6, Paulo ele vai falar aqui da unidade, uma só unidade, que há um só Deus, há um só Senhor, há um só batismo. Diz assim, olha, há um só corpo. Que corpo é esse? É o corpo de Cristo Jesus. Todos aqueles que são chamados pelo Senhor, que o Senhor salva, ele é inserido no corpo do Senhor Jesus, no corpo de Cristo. Pois aqui, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, diz assim, assim como o corpo é uma unidade, ele está falando da unidade do corpo de Cristo, tem muitos membros, e todos os membros, sendo muito, formam um só corpo, assim Cristo é também. Então, o que Paulo está querendo dizer assim, olha, um só corpo é o corpo de Cristo.
E dentro deste corpo tem vários membros. Vários membros. Cada membro tem uma função no corpo de Cristo. É por isso que é importante, amados irmãos. Por isso que é importante dizer que os dons espirituais não cessou. Porque senão você está desprezando o corpo de Cristo. Os membros do corpo de Cristo. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito. É o que Paulo vai também falar lá em Efésios. O que é um só Espírito? É o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo. Me desculpe aqui os nossos irmãos pentecostais. Os irmãos pentecostais diz que quando você é salvo, você recebe o Espírito Santo. Agora, depois tem uma outra benção, que é o batismo, que é o ato de receber os dons espirituais, de falar em línguas, enfim. Mas essa não é a questão que nós vamos entrar aqui. Então, a Bíblia diz que nós só recebemos um só batismo, que é o batismo com o Espírito Santo, como está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13 ou 14, que fala, nós recebemos o selo e o penhor do Espírito Santo. Aí diz assim, todos nós fomos batizados em um só Espírito. Fomos um só corpo, quer judeu, quer grego, quer ser livre, e todos foi de beber um só Espírito. Ora, o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, quando Paulo fala aqui em Efésios, há um só corpo e há um só Espírito. Há um só corpo, que é o corpo de Cristo. Agora, esse um só Espírito é o batismo com o Espírito Santo. Só há um batismo com o Espírito Santo quando você é inserido no corpo de Cristo. Quando você ouve o Evangelho, você crê no Senhor Jesus, você recebe o Espírito Santo. Aí vai dizer aqui mais. Fomos chamados em uma só esperança e uma só vocação. Há um só Senhor, e há uma só fé, e há um só batismo. Paulo está dizendo aqui mais uma vez, há um só batismo. Não, irmãos, este versículo aqui não é o batismo em águas, é o batismo no Espírito, o batismo no Espírito Santo. Agora, quando ele fala aqui, há um só Deus, infelizmente nós temos algumas doutrinas por aí, que eles vão fazer uma bagunça em relação à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Né? A Bíblia vai nos apresentar o Pai, a Bíblia vai nos apresentar o Filho, que é o Filho de Deus, Jesus, e vai nos apresentar o Espírito Santo. As três pessoas em Deus. Assim como nós somos tricotômicos, corpo, alma e espírito, assim também é a Trindade. Né? Cada um tem uma função. Né? Aí o versículo 7. A graça, porém, foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Olha aqui Paulo já falando do dom de Cristo. Lembra que eu falei no começo? O que é o dom de Cristo? É um chamado. O dom de Cristo é um desempenho. É um dom especial que Deus chama o homem para a edificação do corpo. Nós já lá vamos entender mais na frente qual é esses dons, que é o dons de ministério. Aí o versículo 8. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativos e cativeiro e deu dom aos homens. Irmãos, o que significa aqui? Ele levou cativos e cativeiros. Quando o homem peca, lá no Éden, o homem foi separado totalmente de Deus, tanto fisicamente como espiritualmente. E por esse motivo, Satanás, ele teve êxito sobre o homem. Então o homem se tornou cativo de Satanás pela questão do pecado. Pois quando Cristo morre no Calvário, Cristo destrói as obras do diabo. Pois agora o diabo, Satanás, ele já não tem mais força sobre nós. Por quê? Porque Cristo levou
cativos e cativeiro. Cristo Jesus nos tirou do cativeiro. Mas calma aí, irmão. Satanás já foi derrotado por completo? Já foi lançado no lago de fogo e enxofre, como está em nome de Apocalipse? Não. Mas agora nós temos força sobre ele. Nós vamos ser retalhados por ele? Sim. Nós vamos ter retaliação dele? Sim. Mas agora Cristo nos deu autoridade. Por isso que Jesus disse, olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Eu vos darei autoridade para pisar em cobras e escorpiões. Não como os muitos fazem aí, pisando na cabeça do diabo, não. De Cristo Jesus, os salvos, os santos, nós temos autoridade sobre as retaliações do diabo. Então, vamos ler um texto bíblico aqui, aonde quando Paulo ele vai falar sobre a ressurreição. Olha que coisa maravilhosa a palavra de Deus diz aqui, ó. 1 Coríntios, versículo 15, 54. E quando o incorruptível se revista da incorruptibilidade, o que é mortal se revista da imortalidade. Então, cumprido a palavra que está escrita, tragada foi a morte, a tua vitória. Onde está a morte, o teu arguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? O arguilhão da morte e do pecado, e a força do pecado e a lei. Então, quando Cristo, irmão, morre no Calvário, ressuscita, ele leva cativos e cativeiros. Porque aqui, Colossenses 1, versículo 12 e 13, assim, ó. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos, participantes da sua herança aos santos. Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino de sua luz. Quer dizer, Cristo tirou nós do cativeiro, das garras do inimigo. Para quem somos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos nossos pecados. Então, quando Paulo fala aqui aos Efésios que ele subindo ao alto, levou cativo e cativeiro e deu dons aos homens. Versículo 9. Ora, o que significa ele subiu? Senão também aquele que desceu às partes mais baixas da terra. Irmãos, nós temos que tomar cuidado quando fala que ele desceu às partes mais baixas da terra. Muitos vão entender que Jesus, após a sua morte, na sua ressurreição, ele desceu, muitos vão dizer isso, né? Mas isso não tem nenhuma base bíblica, que ele desceu lá no inferno, tomou a chave do diabo. E outra, que o diabo nunca teve chave, nunca teve nada. Quando ele fala assim, que ele desceu às partes mais baixas da terra, foi o tempo de humilhação que Cristo sofreu. Morreu no Calvário e foi sepultado junto com os homens. Porque Isaías 53, 9 diz assim, ó, e deram-lhe a sepultura com os ímpios. Isto é, uma profecia que se cumpriu em Cristo Jesus, né? Isaías 53, 9, e deram-lhe a sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, e nem houvesse qualquer engano ou inveja em sua boca. Então, quando fala aqui que ele desceu às partes mais baixas da terra, foi em questão da humilhação que ele sofreu de cruz, né? E foi sepultado junto com os ímpios. Cristo merecia isso? Não merecia. Ele não merecia sofrer essa humilhação, mas ele sofreu para nos resgatar, para nos tirar da prisão que o homem ficou através do pecado. Versículo 10. Aquele que desceu é o mesmo que subiu. Quer dizer, Cristo morreu no Calvário,
desceu à sepultura e agora ele ressurgiu, que ele subiu acima de todos os céus e cumpriu todas as coisas. Quer dizer, irmão, Cristo cumpriu todas as coisas na morte de cruz, nas partes mais baixas da terra que ele foi em questão da humilhação, ele ressurgiu, quer dizer, ele ressuscitou, quer dizer, Cristo ganhou toda a vitória. Aí o versículo 11, ele mesmo deu uns para apóstolos. Irmãos, o que quer dizer o termo apóstolo? Apóstolos são enviados. Tem no nosso meio hoje pessoas se auto-intitulando apóstolo. Apóstolo, se for os 12 apóstolos, aqueles que Cristo escolheu, aqueles 12 apóstolos, exceto Judas que se perdeu no meio do caminho, né? Depois veio Matias. Depois veio o apóstolo Paulo como apóstolo dos gentios. O termo apóstolo quer dizer enviados, quer dizer testemunhas de Cristo. Eles foram testemunhas oculares de Jesus, desde do seu chamado, desde o tempo que os apóstolos ficou com Cristo e desde a sua morte e ressurreição, até que os apóstolos concluíram que Cristo ressurgiu entre os mortos. No espaço de 40 dias, Cristo sobe aos altos céus e agora os apóstolos, eles começaram a testemunhar de tudo que Jesus, de tudo que Cristo fez e ensinou. Então este é o termo apóstolo, quer dizer enviados. Aí, Apocalipse 13, vamos ver se ainda nos dias de hoje existe o dom de apóstolos. Os dons de apóstolo, que tem muitos aí se auto-intitulando apóstolo. Diz assim, Apocalipse 13, 8. E todos os que habitavam sobre a terra, Apocalipse 13, Apocalipse 21, 14. Apocalipse 21, 14. Diz assim, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos. O que é fundamento, irmão? É base, alicerce, estrutura. Quando você vai fazer uma casa, você não faz 2 alicerces, 3 alicerces, você faz um alicerce, uma base e um fundamento. Aí diz assim, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos e do Cordeiro. E agora que você me explica, tem mais apóstolos? Tem mais outros fundamentos, além do que já está posto, que foi feito, que Cristo estabeleceu, que Cristo deu esses dons somente para aqueles apóstolos? Aí ele vai dizer mais aqui. E outros para profetas. Vamos lá, profetas. Tem nos tempos de hoje profeta? Não tem esse dom de profeta mais. O que nós temos agora, irmão, depois do cano bíblico, depois que se encerrou o cano bíblico, nós temos que falar daquilo que já está profetizado. Porque se você falar que existe o termo profetas, você vai ter que arrumar espaço para escrever mais as escrituras que o cano bíblico foi encerrado. Aí ele diz assim, e outros para evangelistas. Quem são evangelistas, irmão? Todos aqueles que anunciam Cristo é um evangelista. Quer dizer, e outros para pastores. Irmãos, pastor são dons que Deus dá aos homens. Irmão, o dom de pastor não é formado em escola teológica. O dom de pastor não é passado de pai para filho, como algumas igrejas têm, né? O pai é pastor e ele vai preparando o filho para assumir a igreja, para assumir ali a presidência. Então isso, irmão, o dom de pastor, isso é um chamado, por isso que fala assim, os dons de Cristo. Claro que quem tem o chamado vai se preparar
tanto espiritualmente, tanto no ensinamento da palavra, para pastorear o rebanho. Então, pastor, ele cuida do rebanho do Senhor. Então, aí outro vai colocar para pastores e outros doutores, quer dizer, mestres, que gosta do ensino. É o que eu gosto de fazer, né? Eu tenho chamado para o ensino da palavra. E tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé, em pleno conhecimento do Filho de Deus, em a perfeita veronidade da medida da estrutura da plenitude de Cristo, para que sejamos mais meninos, inconstantes, levados por redor de todo o vento de doutrina, pelo engano de homens, com a estatuta que reduzem ao erro. Antes seguir a verdade, em amor, crescendo em tudo aquele que é o cabeça Cristo, o qual todo o corpo bem ajustado, ligado, auxiliando todos com a junta segundo a justa operação, em cada parte o seu próprio aumento, a edificação a si mesmo em amor. Então aqui quando se resumindo aqui do que nós lemos, Paulo aqui está falando da unidade. E dentro desta unidade, na unidade no corpo de Cristo, cada um, irmão, tem uma função no corpo de Cristo. Ninguém é inútil no corpo de Cristo. Cada um tem que buscar, né, entender qual foi o seu chamado no corpo de Cristo, para a edificação do corpo. Por isso que a igreja, ela precisa dos dons espirituais. Agora aqui no versículo 17, Paulo vai falar sobre vivendo com os filhos da luz, né? Aqueles que foram salvos pelo Senhor, eles vão viver em novidade de vida, que vai dizer, são regenerados. Portanto digo, e testifico no Senhor, para aquele que andeis mais como anda os gentios, na vaidade e nos pensamentos, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles e pela dureza do coração. E tomando insensíveis, entregaram-se à depravação, como altivez, cometendo toda sorte de impureza. Vós, porém, apresentai-vos assim a Cristo. Se é que ouvides que nele fostes ensinado, conforme a verdade em Jesus, que quando ao trato passando, vos despojais do velho homem, da velha criatura. Quer dizer, que Paulo está querendo dizer aqui, são pessoas que ainda não nasceram de novo, estão vivendo nas mesmas práticas que o mundo vive, estão vivendo como velhas criaturas, que se corrompe pela consciência do engano. Vos renoveis no espírito de vosso entendimento, e vós revesti do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, em justiça e santidade. Pelo que deixais a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, pois somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não impõe a vossa ira, não põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, trazendo com as mãos do que é bom para que tenha e repartir com necessidade. Não saia de vossa boca alguma palavra torpe, quer dizer, palavrão. Tem crentes que não abre a sua boca, não fala nada que edifica. Nada que edifica. Nós, quando abrimos nossa boca, nós temos que falar da palavra de Deus, falar das coisas do reino de Deus. Mas um só que é boa para promover edificação, conforme a necessidade, para benefícios dos que ouvem. Não entristeçai-vos o Espírito Santo, o qual foste selado para o dia da redenção. Irmãos, nós somos cheios do Espírito Santo, nós fomos selados, nós somos
templo do Espírito Santo somos, irmão. O nosso corpo é para servir ao Senhor. Nosso corpo é templo, nós somos selados com o Espírito Santo. Livrai de toda amargura, ira e cólera, gritaria, blasfêmia e malícia. Antes sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe. Se Deus nos permitir, nós vamos entrar no capítulo 5, assim Deus nos permitindo.